Olá, sejam todos muito bem-vindos à Felicidade Corporativa. Eu sou Flávio Salles Neves, graduado em Fisioterapia e há 5 anos atuando como coach. Como coach, eu tive a oportunidade de viajar pelo mundo e aprender com vários especialistas. Tive a oportunidade de participar do Congresso de Psicologia Positiva, que foi em Montreal, no Canadá. Também tive a oportunidade de participar de um encontro científico sobre o coaching, que foi em Harvard. Tive também a oportunidade de participar de um curso de psicologia positiva com o pai do coaching de psicologia positiva, Dr. Robert Biswas-Diener, e mais recentemente a formação, a certificação em Chief Happiness Officer na Dinamarca, em Copenhague. Todas essas certificações me trouxeram autoridade, capacidade de trazer conteúdo para que você possa atuar de uma forma prática no seu dia a dia, no seu ambiente de trabalho. Preparei para você 4 aulas que são fáceis de ser aplicadas. Na primeira aula, você vai entender sobre 2 tipos de mentalidade do colaborador. O colaborador que é infeliz e o colaborador que é feliz. Já na segunda aula, você vai embarcar sobre a teoria da motivação. Você vai entender o que motiva de verdade um colaborador. Na terceira aula é sobre a teoria ampla da felicidade. É a teoria do Dr. Martin Seligman, considerado o fundador dessa psicologia positiva. E agora, na quarta aula, para fechar, você vai ter a oportunidade de entender o método lucro. O método lucro eu criei com base na psicologia positiva para que essa ciência da felicidade funcione nas organizações. Você, que é empresário, empreendedor, quer os seus funcionários motivados, produtivos, então você precisa aprender o método lucro, ok? Vamos para a primeira aula? Mas antes, dê uma olhada nessa imagem. O que você consegue perceber dela? O que essa imagem te faz sentir? Quais são os pensamentos, sentimentos, emoções que aparecem ao ver essa imagem? Talvez você pode sentir essa imagem escura, talvez você pode perceber essa imagem como tristeza ou até mesmo como depressão. Como rocha, pedra, escuridão. Agora, eu vou te convidar a ampliar um pouquinho a sua visão em relação a essa imagem. Vira um pouquinho o seu rosto para a esquerda. Ao virar o seu rosto para a esquerda, você consegue perceber que essa imagem se transformou? Olha só, o reflexo que faz essa montanha com um lago. Você consegue perceber um rosto? Os olhos, o nariz, a boca e a mão no sentido de gratidão. Você consegue perceber o rosto de uma criança? Os olhos, o nariz, a boca e também a mão num sentido de gratidão? O que essa imagem passa agora com essa nova visão? Quais são os sentimentos, as emoções? O que você pensa agora olhando novamente para essa imagem? Olha só, 2 implicações em relação a essa imagem. Primeiro, a imagem não mudou. O que mudou foi a nossa percepção sobre a realidade. E segunda implicação em relação a essa imagem. Depois que você virou seu rosto para a esquerda e você conseguiu perceber uma imagem com mais bênção, com mais gratidão, você não consegue mais olhar aquela imagem com esse sentimento de tristeza, com esse sentimento de angústia, com esse sentimento de escuridão. Olha só que interessante. Se você tiver a capacidade de ampliar a sua visão, não importa o que lhe acontece. Você se sente grato com a oportunidade que você recebeu. E eu inicio com essa imagem, essa proposta da felicidade corporativa, porque não necessariamente
a gente tem controle sobre as coisas à nossa volta, mas a gente tem controle sobre como nós vamos interpretar as coisas à nossa volta, ok? Vamos para a primeira aula? Vamos entender o perfil do colaborador. Existem dois perfis de colaboradores, basicamente. Você já vai entender e vai poder colocar em prática. Olha só, o primeiro perfil do colaborador é aquele que a gente mais está acostumado. É o colaborador que não queria estar ali. Ele sente que ele é infeliz no trabalho. Ele tem uma mentalidade que a gente pode chamar como a mentalidade do escravo. O que é a mentalidade do escravo? É aquela mentalidade onde ele detesta trabalhar. Ele percebe que ao colocar o dedo, né, e entrar no ambiente de trabalho, ele sente que ele entrou numa prisão, sabe? E olha só, qual que é o principal erro dessa mentalidade do escravo? Ele faz um mau trabalho porque ele pensa assim, eu ganho pouco. Com esse salário que eu ganho, não é para fazer um trabalho espetacular. E aí que está um erro. Olha só, um jogador de futebol, ele entra num time e começa ganhando salário mínimo. Você vê um jogador de futebol falar, com esse salário que eu ganho, não dá para fazer trabalho não. Eu vou fazer gol contra. Não. Um jogador, ele começa entrando num pequeno time, ganhando um salário mínimo e dá o seu melhor. Por quê? Porque alguém acha ele e ele começa a seguir uma carreira. Essa mentalidade, perfil do colaborador com essa mentalidade do escravo, detesta trabalhar, está muito presente nas empresas. Quer ver? Como que a gente detecta se a pessoa tem a mentalidade do escravo? É simples, você já vai testar agora. Se eu fizer a pergunta, se você ganhasse 10 milhões na Mega Sena, numa loteria, você voltaria a trabalhar amanhã no seu emprego? Olha só, na mentalidade do escravo, a resposta é o seguinte, se eu ganhasse 10 milhões na Mega Sena, mas eu não passo nem na porta daquela empresa. Por que que isso acontece? Olha só, na mentalidade do escravo, aonde o colaborador se sente infeliz, ele não vê propósito, significado, ele não percebe o porquê de fazer aquela tarefa. Ele não percebe que ele está desenvolvendo e ajudando as pessoas e o mundo à sua volta. Essa mentalidade do escravo, né, segundo o Instituto Gallup, que está presente em mais de 190 países, demonstra que somente 13% da força de trabalho no mundo está engajado. Ou seja, né, somente 13% da força de trabalho iria responder, ok, ganhei na Mega Sena, ganhei 10 milhões e amanhã vou continuar com o meu trabalho, porque ele é importante para mim e importante para as pessoas à minha volta. E o que é interessante é o seguinte, o que acontece nessa outra mentalidade? Na mentalidade do trabalhador que é feliz. A gente precisa entender isso. Por que tem pessoas que ganhariam na Mega Sena e iriam continuar trabalhando? Primeiro, olha só, essa mentalidade do trabalhador feliz, ele não percebe que ele está entrando numa prisão. Então ele percebe que ele tem autonomia, ele tem poder de decisão aonde ele se encontra. Essa mentalidade do trabalhador feliz é a mentalidade aonde ele usa as suas forças, é a mentalidade do artista. Sabe o artista? É aquele que percebe o quê? Performance. Quando você vai num show e o artista se apresenta, o que ele faz no palco? Ele apresenta a sua performance. O sonho, olha só, que interessante, o sonho da mentalidade do escravo é o quê? Se aposentar. E o sonho da mentalidade do trabalhador com essa característica de artista é o quê? Morrer no palco. Porque ele quer o máximo da vida dele estar no palco. Ou seja, o máximo de tempo da vida dele, ele quer estar fazendo a sua performance. Então, se a gente estudar psicologicamente o que funciona, como que funciona
trabalhador, esse colaborador que tem a mentalidade do artista, ele usa as suas forças, ele acredita que contribui para o meio à sua volta e que ele deixa o mundo melhor com o seu trabalho. Sabe qual que é a boa notícia? Todo trabalho é possível que a pessoa aprenda a estar engajado. Como naquela imagem do início, não é o externo que precisa mudar, e sim é o nosso interno, é ampliar a nossa percepção. Características do trabalhador com essa mentalidade de artista. Ele ama o que faz. Para a gente aprender a entender como o trabalhador ama o que faz, a gente precisa entender sobre a teoria da motivação. E a teoria da motivação é justamente a nossa segunda aula. Você vai ter a oportunidade de aprender como uma pessoa consegue amar fazer uma atividade. Porque se ela ama fazer aquela atividade, ela quer estar imerso naquela atividade. Ela quer dar todo o seu potencial, toda a sua energia, toda a sua entrega. Sabe? Comprometimento, dedicação, empenho, tudo aquilo que um líder, um empregador quer do seu colaborador. Vamos juntos para a segunda aula e você vai aprender sobre a teoria da motivação. Como o funcionário se autodetermina para fazer a sua atividade amando aquilo. Te vejo na próxima aula. Segunda aula, teoria da motivação. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Até a próxima!